No nosso quadro de entrevistas aqui na DDE, estamos recebendo Alê de Paula. Seja muito bem-vindo, Alê. Eu agradeço a recepção. E trabalhador do Centro Espírita Paulo de Tarso. Não é isso, Alê? Perfeito. Alê, hoje o tema nós vamos falar de prece, um assunto muito importante e fundamental nas nossas vidas. Para começar a nossa entrevista, eu queria saber como o Espiritismo nos apresenta a prece. De uma maneira muito abrangente. Allan Kardec, ele tratou da prece nas suas 21 obras. Todas contêm algo relacionado à prece, mas ele frisou bem e aprofundou um pouco mais na Revista Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Tanto que ele nos apresenta a prece no Livro dos Espíritos, na questão 659, onde ele pergunta, sobre a prece, e os Espíritos respondem para ele que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E nós podemos fazer 3 coisas através da prece: louvar, pedir e agradecer. Então Allan Kardec nos coloca, a primeira coisa, o elemento de análise, uma prece é um ato de adoração. Por isso que ele trata dela no terceiro livro dos Espíritos, na parte do terceiro livro, nas leis divinas ou natural, onde lá a primeira lei, lei de adoração. A adoração a quem? A Deus. Então a prece, ela é reservada para uma comunicação com Deus ou os seus espíritos executores da sua vontade. E ele reserva isso exclusivamente, porque muitos ainda, por desconhecimento, algum parente, algum amigo falece, eles pensam, eu vou rezar para o fulano me ajudar. Isso não é prece, porque a partir do momento que eu faço uma prece, eu tenho que orar a Deus ou os espíritos executores da sua vontade. No caso, nós podemos sim orar em prol de um espírito, orar a Deus para que Deus interceda por ele, mas nunca numa comunicação. Isso não seria prece. A prece, Allan Kardec reserva exclusivamente para uma comunicação com Deus ou os espíritos superiores. E ele nos propõe 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. O que nós notamos, Luciana, na questão disso? Quando nós pensamos em prece, abre-se um leque petitório imenso. É verdade. Esquecemos de nos colocar o louvar e o agradecer. Fundamentais. Fundamentais. Tanto que isso é um erro grave, porque nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Com certeza. Como nós, espíritos, criados por Deus, além do mundo material, imortais, não morremos jamais, habitamos várias moradas, há muitas moradas na casa de meu Pai, como diz João no capítulo 14. Somos hoje o produto de todas as nossas existências, somos criados simples e ignorantes, fadados à perfeição, nos mostra a bondade de Deus para conosco. Isso já é muito motivo para nos bendizer, enaltecer, louvar, e até mesmo como encarnados, por nós estarmos aqui hoje reunidos, Isso já é uma glória, já é uma bênção. Sem dúvida nenhuma. Agora você menciona sobre a comunicação. Como que se daria esse processo de comunicação? Allan Kardec tomou muito cuidado nessa questão, e ela tem que ser muito bem entendida por todos, porque se eu entendo isso, facilita muito o meu processo de prece. Ele diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que a prece é uma invocação, onde o homem, através do seu pensamento, ele se comunica com o ser que ele deseja, que ele se dirige. E ele complementa isso na Revista Espírita de 1866, dizendo o seguinte: pelas leis fluídicas, nós conhecemos o poder do pensamento e conhecemos o poder da prece, que é ela mesma um pensamento dirigido a um objetivo determinado. Então, se eu tenho esse conhecimento, vou trazer para o nosso dia a dia, fica muito mais fácil entender ela. Porque imaginemos nós engolfados num fluido universal. Esse fluido universal, ele ocupa todo o espaço. E esse fluido, ele é o veículo que conduz o pensamento. Claro que ele é impulsionado pela nossa vontade. Então imaginemos nós
Nós vamos nos conectar qualquer ser, seja encarnado ou desencarnado. Ele pode estar tanto na Terra ou em qualquer parte do universo. Através do meu pensamento, que é impulsionado pela vontade, cria-se uma ligação fluídica e é dessa maneira que os espíritos captam as nossas súplicas. E é através do pensamento que eles nos falam sobre, nos orientando, nos intuindo. Então, se eu entendo esse processo, fica muito mais fácil, porque às vezes a gente vê muitas pessoas, nada contra, tá? É só um exemplo, vão ao cemitério para poder orar. Se eu entendo esse mecanismo, não vejo a necessidade disso, porque é uma conexão de pensamento. Pode ser até romântico, né? Eu sempre falo, pode ser bonito ir ao Vaticano, rezar na catedral, mas a prece feita no meu quarto tem o mesmo poder. Eu posso ir até o Muro das Lamentações, mas a prece feita no meu quintal, ela vai atingir o mesmo objetivo. Então, se a gente entende esse processo, fica muito mais fácil. E por que o nosso histórico de prece é tão atribulado? Olha, já me questionei muito sobre isso já. Porque nós não primamos pela qualidade da prece. Ela tem que ter qualidade. Essa prece, ela não pode ser simplesmente, à torta e direito. Nós temos que primar por isso, porque a partir do momento que eu primo por ela, eu consigo uma eficácia um pouco melhor. E Allan Kardec discorre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tira alguns trechos dos Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, e discorre sobre isso. Mas como seria primar por essa qualidade da prece, Ale? Jesus nos fala o seguinte, em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orardes, disse Jesus, não vos coloquei em evidência, mas orai em secreto. E aí Mateus até complementa, e quando orares em secreto, recolha no teu quarto e fechada a porta, ore em secreto a teu pai, que em secreto sabe o que se passa contigo, ele atenderá. Esse secreto é uma questão de concentração, eu preciso me colocar no meu mundo íntimo. Essa prece, ela tem que estar com os meus sentimentos, com o meu pensamento. Esse pensamento tem que ser claro. Eu não posso me propor a fazer uma prece com alguma coisa que me tire a concentração. Um exemplo, hoje em dia em moda, o meu WhatsApp apitando e eu lá preocupado quem é que está me conectando, ou meu Face, o meu Instagram. Eu não posso ter coisas que tiram, porque os meus sentimentos têm que estar sendo expressados ali. Então eu preciso dessa concentração. E ainda Allan Kardec nos fala, e Jesus também nos fala, em Mateus também, capítulo 6, versículo 7, não fingir orar em demasiado, porque não será pela multiplicidade de palavras que serei atendido, mas pela sinceridade. Jesus ali de pronto nos minimiza a questão das palavras, mas nós como os filhos teimosos, fazemos aquelas preces longas, nós vamos fazer palestra na região toda, e algumas preces, que tem algum hábito de fazer prece de inicial, são verdadeiras palestras às vezes. Não são a quantidade ou a qualidade das palavras, mas a intensidade. Sim, o vocabulário pode até mexer com o público que está próximo, mas não a Deus. Porque se fosse pelas palavras, os mudos não poderiam orar. Ale, você falou sobre eficácia. Ela é 100% eficaz? A prece? A prece, Allan Kardec nos mostra isso. Ela tem uma eficácia relativa e ele tem uma eficácia 100%. Toda vez que você orar e pedir, Deus vai te conceder. Ele fala para nós, na Revista Espírita de 1866, que a prece, além de ela ter um efeito puramente moral, o Espiritismo nos mostra que ela tem um efeito, de certo modo, material. Em certas doenças, por isso que nós vamos colocar como uma eficácia relativa, tá? Quando não curando, ela pode ser um alívio, porque ele fala, nos privar da prece é privar-nos de um poderoso alívio para os males corpóreos. Ou seja, eu orei e não fui curado,
o curar-se de uma moléstia, de uma doença, vai além da prece. Mas, de qualquer maneira, na pior das hipóteses, ela vai te dar um alívio, ela vai te dar uma resignação, ela vai poder te conduzir por um caminho talvez de diagnóstico melhor, ou de um profissional mais adequado, mas ela vai te dar um suporte, ela não vai te deixar são. Agora, 100% tem. Kardec nos fala que toda vez que você pedir, claro, com confiança, a coragem, a paciência, a resignação, Ele te dará. Mas a gente precisa aprender a olhar para a prece, né, Ali? Às vezes a gente faz a prece pedindo aquilo que nós desejamos. Por isso que o nosso histórico é conturbado. Nós pedimos coisas que não é o papel da prece fazer. Nós nos iludimos, na verdade, quando se tratamos de uma prece, você pede coisas que não é o papel dela. No lugar de nós pedimos uma coragem, que é uma virtude magnífica, a paciência, a resignação. A paciência, eu fico perguntando, às vezes, quantos nos males atuais que nós temos, se nós tivéssemos um pouquinho mais de paciência, quanta coisa poderíamos ter evitado. Mas não, nós pedimos mais as coisas materiais. As coisas materiais, que nem eu falei, 100%. O nego já pensou, vou pedir o carro, né, a casa, trocar de mulher, né, ou fazer alguma outra. Não, esse não é o papel da prece. A prece, ela tem um papel puramente moral. Ela vai nos melhorar como se fosse algo de reforma íntima. Ela é uma poderosa ferramenta que nos auxilia. Por isso que a gente deve praticar a prece? Sim. Porque se nós entendermos o mecanismo da prece, ela nos auxilia muito, pelo motivo. Eu tenho na terceira parte no terceiro livro do Livro dos Espíritos, nós temos lá as leis naturais, a qual eu citei a lei de adoração, e nós temos a lei de liberdade. Quando eu estudo essa lei, eu vejo que dentro dela nós temos um livre-arbítrio. Então esse livre-arbítrio eu tenho uma livre escolha. Se eu tenho o poder de escolher, nada melhor do que nós utilizarmos a prece. Por quê? Se Allan Kardec nos fala que é pôr-se em comunicação com Deus, apresentando no Livro dos Espíritos, na questão 1, Deus, a inteligência suprema. Então, se eu estou me comunicando com Ele, que é a inteligência suprema, é aquele que mais sabe. Então, eu acho que quem pratica a prece é muito sábio. E a nossa vida é uma vida de escolhas, tanto no mundo espiritual quanto aqui. Nós sabemos através da doutrina que muitos de nós, ao reencarnar, nós temos condições de escolher o nosso lar, os nossos pais biológicos, qual condição social nascer, que são adequadas por meio da desenvoltura espiritual. Nada melhor do que buscar através da prece, porque as melhores escolhas vão ser auxiliadas. E mesmo como encarnados, a nossa vida desde que nascemos até o desencarne é uma vida de escolhas. Nós escolhemos a nossa profissão, sim, escolhemos estar aqui hoje, os nossos companheiros, os nossos amigos, o ambiente que eu frequento, qual é o tipo de leitura, aonde frequentar, é uma escolha nossa. Então, se eu tenho esse poder de escolha, nada melhor do que a gente poder recorrer à inteligência suprema. Se eu tenho esse poder, se eu recorro a ele, a chance de eu me equivocar nas minhas escolhas são bem maiores, são bem menores, né? Eu acerto de cheio. Nada melhor do que isso. Com certeza. Ale, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma entrevista enriquecedora, porque é de fundamental importância que a gente tenha um entendimento do que é a prece e como se relacionar com ela, com o nosso ser superior. E por ser uma coisa tão singela, tão simples, simplesmente nós negligenciamos ela no dia a dia. E é uma poderosa ferramenta que nos impulsiona na nossa caminhada. Muito obrigado a todos. Então fica o convite, que a prece seja um hábito de todos nós. Até a próxima entrevista. Ó força procriadora, Pai e Mãe do Cosmo, mira a tua luz dentro de nós, abençoando-nos.
cria teu reino de união agora, que o seu desejo e o nosso sejam únicos, assim como em toda a luz e todas as suas formas. Dá-nos todos os dias o que necessitamos, em pão e entendimento. Desfaz os laços que nos prendem, assim como nós soltamos as amarras da culpa dos nossos irmãos. E não permita, Senhor, que as coisas superficiais nos iludam, assim como nós soltamos as amarras da culpa dos nossos irmãos. E liberta-nos de tudo que nos detém. De ti nasce toda a vontade reinante, o poder e a força viva que se renova a cada dia e a tudo embeleza. Mestre Jesus, dá poder a esta declaração, para que ela seja o solo no qual cresçam todas as minhas ações. Que assim seja.